Pesquisa operacional, método gráfico, maximização. Conteúdo a ser apresentado, compreensão do plano cartesiano, desenvolvimento e cálculo. Compreensão do plano cartesiano. Dado o plano cartesiano, primeiro quadrante, onde x1 é maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Segundo quadrante, x1 menor ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Terceiro quadrante, x1 menor ou igual a zero, x2 menor ou igual a zero. Quarto quadrante, x1 maior ou igual a zero, x2 menor ou igual a zero. Então aí, definidos os quadrantes e as condições. Porém, em pesquisa operacional, trabalhamos com o primeiro quadrante. Por que o primeiro quadrante? Devido às restrições de não negatividade, onde x1 e x2 sempre tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos começar o estudo do método gráfico, com um exemplo inicial, um exemplo mais básico, numa situação genérica Z, onde Z pode ser L, pode ser R de renda, P de produção, L de lucro. Vou pegar uma situação genérica, uma situação bem simples, onde um Z máximo é igual a 3x1 mais 5x2. Restrições técnicas. Só uma restrição técnica. 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 36. E restrição de não negatividade. x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, no método gráfico, a primeira coisa a ser feita é nomear a restrição. Então, essa restrição é a restrição 1. Feito isso, vamos fazer uma tabela, onde nessa tabela eu vou falar, se o meu x1 for zero, quanto tem que ser o meu x2? Então eu venho aqui, coloco a equação 1 e vou substituir o meu x1 por zero, ficando então 4 vezes 0, que é 4x1, então 4 vezes 0 mais 6x2 igual a 36. Com isso eu determino o x2. x2 então é igual a 6. Agora eu vou falar que o x2 é zero. Sendo o x2 zero, qual tem que ser o valor de x1? Então, mesma coisa, agora eu vou substituir o x2 por zero e vou encontrar o valor de x1. Então, ficando o quê? 4x1 mais 6x2, 6 vezes 0, igual a 36. Então, resolvendo isso, x1 igual a 9. Preenchi a tabela. Então, eu vou ao plano cartesiano, onde eu vou falar 0, 6, que é x1, 0, x2, 6, é um ponto. Isso é uma coordenada. Então, o x1 é 0. Então, eu saio do eixo x1 na vertical, saindo do zero. Saiu na vertical, do zero de x1. Agora, eu tenho que ir no 6 do x2 e sair na horizontal. Sempre que for x2, sai na horizontal. Cruzou o ponto. Ponto qual? 0, 6. Agora eu vou para o próximo ponto. Ponto 9, 0. 9 em x1, 0 em x2. Se é 9 em x1, lá no 9 você sai na vertical, no x1, no eixo de x1. Então, saiu na vertical. 0 em x2. Então, eu vou no eixo x2 e saio do 0 na horizontal. Se você vai sair de x2, você tem que sair na horizontal. E aí, cruzou, deu o ponto, ponto 9, 0. Tendo esses dois pontos, eu traço a reta. Próxima, nomear a reta. Eu já sei que essa é a reta proveniente da restrição 1. Então, eu coloco 1. A restrição 1 pede menor ou igual. Então, eu coloco com seta para baixo. Feito isso, então eu estou dizendo que abaixo da reta
tudo me interessa, mas me interessa dentro do primeiro quadrante. Então, a minha área de interesse fica sendo essa. Então, está aí definido. Agora, eu vou olhar a situação a qual é solicitado o problema. É solicitado, eu quero um Z máximo. O máximo ocorre na parte superior do desenho. A parte superior do desenho é exatamente na reta, porque abaixo da reta atende, mas é menor ou igual. Então, a situação máxima ocorre na reta. Nessa reta, eu conheço dois pontos, o 0,6 e o 9,0. Então, usando a equação, eu vou achar o Z para cada um desses pontos. Através deles, eu vou saber qual é a situação máxima. Então, para o ponto 0,6, eu vou substituir 0 é x1, 6 é x2. Eu vou substituir na equação de Z, ficando então Z igual a 3x1, 3 vezes 0, mais 5x2, 5 vezes 6. Que isso resulta num Z igual a 30. Então, eu vou lá no ponto e indico Z igual a 30. Agora, eu vou fazer para o ponto 9,0. Para o ponto 9,0, vou fazer a mesma substituição. Só que agora o x1 é 9 e o x2 é 0. Então, substituindo, Z igual a 3x1, 3 vezes 9, mais 5x2, 5 vezes 0, que isso resulta em Z igual a 27. Então, eu vou lá no lado do ponto e coloco Z igual a 27. Entre eles, qual foi o máximo? Z igual a 30. Então, agora eu sei quando eu consigo ter um Z máximo. Quando x1 for 0 e x2 for 6. Então, Z máximo igual a 30 quando x1 igual a 0 e x2 igual a 6. Respondido essa atividade. Vamos para a próxima situação. Então, agora nós vamos pegar o exemplo que já foi estudado anteriormente, foi estudado no Simplex e foi estudado na parte de interpretação que nós chegamos na modelagem. A empresa NK produz dois tipos de produtos, A e B. Cada unidade de produto A necessita de 3 kg de matéria-prima 1 e 4 kg de matéria-prima 2. Para o produto B são necessários 4 kg de matéria-prima 1 e 2 kg de matéria-prima 2 por unidade. A disponibilidade mensal é de 1.200 kg de matéria-prima 1 e 800 kg de matéria-prima 2. Sabendo que o lucro obtido com as vendas dos produtos é de 6 unidades monetárias por unidade do produto A e 5 unidades monetárias por unidade do produto B. Determine o lucro mensal da empresa. Então, a modelagem já foi interpretada, diz que o lucro máximo é igual a 6x1 mais 5x2, lembrando que x1 é a quantidade produzida de A e x2 é a quantidade produzida de B. E as restrições técnicas com relação às matérias-primas 1 e 2, estão ficando que 3x1 mais 4x2 menor ou igual a 1.200. E 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 800. Relativo às matérias-primas 1 e 2. E a restrição de não negatividade diz que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, com as restrições, primeira coisa, nomear 1 e 2. Agora eu construo a tabela para a situação 1, 3x1 mais 4x2 igual a 1.200. Então eu vou falar, se o x1 meu for 0, quanto vale o meu x2? Substitui ali na equação, ficando o quê? 3 vezes 0, x1 0, então 3x1, 3 vezes 0.
mais 4x2 igual a 1.200. Assim, x2 igual a 300. Agora eu falo que x2 vale 0. x2 valendo 0, substitui, ficando 3x1 mais 4x2. Então, 4 vezes 0, porque x2 é 0, igual a 1.200. Assim, x1 igual a 400. Feito o quadro da restrição 1. Então, o quadro da restrição 2, 4x1 mais 2x2 igual a 800. Mesma situação. Escrevo ali a equação. Falo que meu x1 vale 0. Então, quanto vai valer o meu x2? Substitui ali. Então, 4x1, 4 vezes 0, mais 2x2 igual a 800. Assim, x2 igual a 400. Agora eu falo que o meu x2 vale 0. E substituo lá, ficando o quê? 4x1 mais 2x2, então 2 vezes 0 igual a 800. Assim, x1 igual a 200. Então, feito isso, tenho os quadros, vou para o método gráfico. Está aí o plano cartesiano para as situações. Então, na restrição 1, x1 é 0. Eu vou lá em x1, saio do eixo x1 na vertical. Saiu. Com 300 de x2. Saio do eixo x2 sempre na horizontal. Então, tá aí o ponto. Agora, o próximo. Na tabela ainda da restrição 1. Diz o quê? x1, 400. Então, eu vou sair. Vou no eixo de x1 em 400 e saio na vertical. Agora é 0 em x2. Vou no eixo x2, no 0 do eixo x2 e saio na horizontal. Cruzou. É o ponto. Com esses dois pontos, eu traço a reta da restrição 1. Tracei a reta, nomeio a reta, ela está pedindo menor ou igual, então abaixo da reta. Aí a seta, para que eu saiba aonde eu estou trabalhando. Agora eu vou para a restrição 2. Restrição 2 pede x1, 0, x2, 400. Então eu vou sair de x1, eu vou sair do 0 de x1. Sai na vertical. Agora eu vou no 400 do eixo x2 e saio na horizontal. Então tá aí o ponto definido. Aí eu vou para o próximo. x1, 200. Sai x1, no eixo x1 vou em 200, sai na vertical. E agora o 0 do x2, vou no eixo x2. Vou no eixo x2 e saio do 0 na horizontal. Cruzou o ponto. Com esses dois pontos, então agora eu traço a reta. Que reta é essa da restrição 2? Nomeia. E ela está pedindo menor ou igual, então abaixo. Agora, olhando para as duas retas, qual é a área que atende as duas retas ao mesmo tempo? Não é atender uma reta ou outra, tem que atender as duas retas ao mesmo tempo. Que atende as duas retas ao mesmo tempo é esta área, que é abaixo das duas ao mesmo tempo. Não fica acima de nenhuma delas, está abaixo das duas ao mesmo tempo. Esse problema pede o máximo lucro. Ocorre na parte superior, o máximo, porque abaixo delas diz que menor ou igual, então abaixo delas é menor. Então o máximo ocorre aí.
onde eu conheço o ponto 0, 300 e o ponto 200, 0. Agora, esse ponto eu não sei qual é o valor dele. Eu tenho que determinar o valor desse ponto. Mas eu observo que esse ponto, ele é o encontro ou cruzamento das retas 1 e 2. Se ele é o cruzamento das retas 1 e 2, eu tenho um sistema. Coloco as duas restrições igualadas. Então, gerando uma equação, gera um sistema, eu resolvo o sistema achando x1 e x2. Foi resolvido por escalonamento, onde? Por escalonamento, então eu tenho que x1 igual a 80 e x2 igual a 240. Então, este ponto é o ponto 80, 240. Resolvido o sistema, agora eu vou para a situação do lucro, que cada um desses pontos vai gerar. Então, eu vou fazer para 0, 300, onde x1 é 0, x2 é 300. Vou substituir na função do L, que L foi a restrição, L igual a 6, x1 mais 5, x2. Então, substituindo, L é igual a 6x1, 6 vezes 0, mais 5x2. Então, 5 vezes 300. Isso resulta em 1.500. Então, lá no 0, 300, ao lado, eu coloco L igual a 1.500. Agora eu vou fazer para o 80, 240. x1, 80, x2, 240. Substituo. Então, 6x1, 6 vezes 80, mais 5x2, 5 vezes 240. Isso resulta num L de 1.680. Coloco do lado do ponto lá. Agora, eu vou para o meu último ponto, o ponto 200, 0, onde x1, 200, x2, 0. Substitui 6x1, 6 vezes 200, mais 5x2, 5 vezes 0. Isso resulta em num L de 1.200. Então, L, 1.200, coloca do lado. Quem é o maior? Porque eu estou procurando o máximo lucro. Então, o maior é 1.680. Que ocorre quando x1, 80 e x2, 240. Então, determinado o lucro máximo de 1.680 com x1, 80 e x2, 240. Agora vamos inserir as folgas. Então, dadas as restrições, surgirão duas folgas, uma para cada restrição. Então, fica que 3x1 mais 4x2 mais F1, folga da primeira restrição, igual a 1.200. 4x1 mais 2x2 mais F2, folga da segunda restrição, igual a 800. Assim, matéria-prima 1, matéria-prima 2. Então, eu vou lá e vou calcular a folga. Eu sei que x1 é 80, x2 240, eu vou substituir. Substituindo, então 3x1, 3 vezes 80, mais 4x2, 4 vezes 240, mais F1 igual a 1.200. Nesse caso, passa todo mundo, tudo que tem letra para um lado que não tem para o outro, ficando então 1.200 menos 3 vezes 80 menos 4 vezes 240. Isso resulta que F1 é igual a 0. A mesma agora eu vou fazer com a segunda restrição. 4x1 mais 2x2 mais F2 igual a 800. Substituindo x1, 80 e x2, 240. Então, ficando 4 vezes 80 mais 4 vezes 80, 4x1, mais 2x2, 2 vezes 240, mais F2 igual a 800. Agora,
tudo que tem letra para um lado que não tem para o outro. Então fica que F2 igual a 800 menos 4 vezes 80 menos 2 vezes 240. Isso resulta que F2 igual a 0. Então assim, eu tenho que meu lucro máximo é de 1.680, com X1 80, X2 240, F1 0 e F2 0. Com isso, eu posso escrever o relatório. Lembrando que X1 é quantidade produzida do produto A, X2, quantidade produzida do produto B, F1 é a folga da matéria-prima 1 e F2 a folga da matéria-prima 2. Então, o relatório diz que o lucro máximo de 1.680 unidades monetárias ocorrerá com a produção de 80 unidades e 240 unidades dos produtos A e B, respectivamente, não havendo folga de nenhuma das matérias-primas. Não vai sobrar matéria-prima. Mais um exemplo. Agora, um outro exemplo de uma situação genérica com 4 restrições. 4 restrições. 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 16. 2x1 mais x2 menor ou igual a 12. x1 menor ou igual a 3. x2 menor ou igual a 6. Garantindo que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. É uma situação genérica, como aquele primeiro que nós estudamos. Notem que, neste caso, todas as restrições são menor ou igual. Então, nomeando as restrições, então 1, 2, 3 e 4. Com isso, a gente constrói a tabela como ora o x1 é 0, ora o x2 é 0. Na situação 1, se o x1 for 0, o x2 será 8. Foi feita a substituição, feito o cálculo, né? Agora, se o x2 é 0, quanto vale o meu x1? Também vale 8. A mesma coisa agora nós vamos fazer para a restrição 2. De novo, x1 é 0, ora o x2 é 0. Se o meu x1 for 0, quanto vale o meu x2? Vale 12. Agora, se o meu x2 for 0, substitui lá e calcula o x1. E vai ser 6. Agora, feito esse, vamos para 3. Aí tem uma novidade. x1 igual a 3. Se o meu x2 for 0, o meu x1 será 3. Não tenho que substituir. O x1 sempre será 3. Esse é um caso para qualquer valor de x2, x1 sempre será 3. Tenham isso em mente. Neste caso, quando é a variável igual e não tem mais nada, para qualquer situação ela sempre será aquele valor. Como nesse caso, x1 igual a 3, para qualquer valor de x2, x1 sempre será 3. Mesma coisa ocorrendo agora na 4. x2 igual a 6. Se o meu x1 for 0, o meu x2 tem que ser 6. Porque para qualquer valor de x1, x2 sempre será 6. Construído essas tabelas, vamos para o plano cartesiano. Lembrando que todas as restrições são menor ou igual. Então, restrição 1, x1 0, x2 8. Então, eu vou sair do x1, do eixo x1, vou sair do 0, mas eu saio na vertical. Agora, em x2 eu tenho que sair do 8, sempre na horizontal. Cruzou o ponto. Agora, eu vou sair na segunda é 8, 0.
Então, eu saio do x1 do 8, mas na vertical, porque eu estou no eixo x1. Saio do eixo x1 em 8 na vertical. Agora, no x2, eu saio do 0. Saio do eixo x2 do 0 na horizontal. Cruzou, ponto. Então, aí eu já tenho a reta 1 nomeada. Eu falei que todas as restrições são menor ou igual. Então, para baixo. A segunda. 0, 12, 6, 0. Então, 0, 12 sai do eixo x1 do 0. Se sai do eixo x1, tem que sair na vertical. De quem? Do 0. Saiu. Na vertical. Agora, no eixo x2, diz que sai do 12. No eixo x2, sai do 12 na horizontal. Ponto definido. Agora, o próximo é 0,6. Então, sai do eixo x1 de 6, mas na vertical. Saiu. Agora, do x2 ele sai do 0, mas sai na horizontal. Cruzou. Com esses dois pontos, eu tenho a reta da segunda restrição, que também é menor ou igual. Então, para baixo, nomeada 2, tem que colocar que ela é a 2, que isso vai me ajudar a interpretar lá na frente. Então, agora vamos para a 3. A 3 diz que x1 igual a 3. Então, no eixo x1, sai do 3. E sai na vertical. x1 sempre sai na vertical. E sai do x2 do 0. x2 sai na horizontal. Cruzou o ponto. Porém, como só está x1 igual a 3, para qualquer valor de x2, x1 sempre será 3. Então, é uma reta constante em 3. Então, sai nesse sentido. Como é menor, para o sentido decrescente. Feito isso, agora vamos para a 4, que é uma condição muito parecida, só muda o eixo. Sai do x1 do 0. Então, sai na vertical, porque está saindo de x1. Agora, sai do 6 em x2. Se sai do 6 em x2, sai na horizontal, o ponto. Mas, x2 sempre será 6. Então, quer dizer que para qualquer valor de x1, x2 sempre será 6. Então, é uma reta constante, é uma função constante. Então, sai na horizontal e para baixo, porque todas as restrições eram menor ou igual. Agora, vamos definir a área que atende todas as retas. Tem que estar abaixo de todas as retas. Não pode passar por cima de nenhuma delas. Então, a área que atende é essa área. Mas, o que é solicitado? O máximo. O máximo é a parte superior. Então, tá aí, rabiscadinho aí em cima da parte superior. Então, agora eu tenho que conhecer os pontos. Esse é o ponto 0,6. Outro ponto que eu conheço é o 3,0. Agora, esse ponto eu não conheço. Mas, por isso que é importante agora ter nomeado cada uma das retas. Esse é o encontro de quais retas? 1 e 4. Então, vai gerar um sistema. Um sistema com a 1 e a 4. 2x1 mais 2x2 igual a 16. E x2 igual a 6. Resolvendo o sistema, x2 já é 6, então x1 é igual a
2. Então, este ponto é o ponto 2, 6. Resolvido o sistema, achou o ponto 2, 6. x1, 2, x2, 6. Agora o próximo ponto. Também não conheço esse ponto. Aí, novamente, é importante ter nomeado as retas para saber o encontro de quem com quem. Esse é o encontro da 1 com a 3. Encontro da 1 com a 3 gera um sistema com as equações de 1 e 3. 2x1 mais 2x2 igual a 16 e x1 igual a 3. Então, resolvendo isso, tem-se que x1 é 3, x2 é 5. Então, esse é o ponto 3, 5. Então, conheceu todos os pontos. Agora, o que eu quero? O máximo z igual a 7x1 mais 5x2. Então, para cada ponto, eu vou determinar o valor de z, que assim eu vou poder saber em que situação z é máximo. Então, primeiro ponto para 0, 6. x1, 0, x2, 6. Então, substituindo, vai ficar 7x1, 7 vezes 0, mais 5x2, 5 vezes 6. Então, z igual a 30. Coloca lá do lado, z igual a 30. Agora, para 2, 6. x1, 2, x2, 6. Então, substituindo, 7x1, 7 vezes 2, mais 5x2, 5 vezes 6. Isso resulta em 44. Então, coloca lá do lado do ponto. Z 44. Para o próximo ponto. 3, 5. x1, 3. x2, 5. Então, substituindo, 7. x1, 7 vezes 3, mais 5. x2, 5 vezes 5. E resulta em 46. Então, coloco 46 ali ao lado. Z igual a 46. Último ponto, 3, 0. x1, 3. x2, 0. Substituindo, 7x1, 7 vezes 3, mais 5x2. 5 vezes 0. Isso resulta em 21. Coloca o z lá do lado, z igual a 21. Feito isso, qual é o máximo entre eles? 46. Então, meu z máximo é 46. Então, z máximo 46. Portanto, z máximo 46 quando ou com x1 igual a 3 e x2 igual a 5. Inserindo as folgas. Cada uma das restrições tem que ter uma folga. Então, fica dessa forma. 2x1 mais 2x2 mais f1 igual a 16. F1, folga da primeira restrição. Segunda restrição, 2x1 mais 2x2 mais f2 igual a 12. F2, folga da segunda restrição. Terceira restrição, x1 mais f3 igual a 3. F3, folga da terceira restrição. Quarta e última restrição técnica, x2 mais f4 igual a 6. Então, f4 é a folga da quarta restrição. E as restrições de não negatividade. x1, x2, f1, f2, f3, f4 tem que ser maior ou igual a 0. Então, pegando a primeira restrição, 2x1 mais 2x2 mais f1 igual a 16, eu vou substituir x1 por 3, x2 por 5 e achar
a folga. Então, isso fica 2x1, 2 vezes 3 mais 2x2, 2 vezes 5 mais F1 igual a 16. Então, F1 passa todo mundo para o outro membro. Então, isso resulta que F1 igual a 0. Terminou F1. Vou pegar a segunda restrição. Substituindo novamente. X1 e X2. X1, 3, X2, 5. Substitui, ficando 2x1, 2 vezes 3, mais x2, 5, igual a F2, que é igual a 12. Então, passando todo mundo para o outro membro, tudo que tem letra para um lado, que não tem para o outro. Então, F2 igual a 1. Quarta restrição. Terceira restrição. X1 mais F3 igual a 3. X1 vale 3. Então, assim, tudo que tem letra para um lado, que não tem para o outro, F3 igual a 0. E quarta restrição, x2 mais F4 igual a 6. X2 vale 5. Então, x2, 5, mais F4 igual a 6. F4, tudo que tem letra para um lado, que não tem para o outro. F4 igual a 1. Então, achei as folgas. Então, eu posso responder o problema. Então, meu Z máximo é 46. Com x1, 3. x2, 5. F2, 1, F4, 1, F1 e F3 igual a 0. Tá aí resolvido um problema com um número maior de restrições. E assim encerramos essa aula. Se gostou da aula, dá um like. Se possível, se inscreva no canal.